Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa da TV do Complexo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O assunto de hoje, a osteoporose. Por isso, eu convidei para participar do programa de hoje e falar sobre isso a doutora médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Soraya Sader, e o doutor também do Hospital das Clínicas, o Sérgio Lucchini. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Doutora Soraya Sader, o que é osteoporose? Osteoporose é uma doença que leva à fragilidade dos ossos, predispondo a fraturas, tanto sintomáticas quanto assintomáticas. Ela causa uma fragilidade por diversos motivos que a gente pode conversar. O que é que provoca então a osteoporose? Durante a adolescência tem um pico de massa óssea, né, que deve ser garantido com a ingesta de leite e derivados. E até os 30 anos há um ganho de massa óssea, dos 30 aos 50 há uma estabilidade e depois dos 50 há uma perda progressiva de massa óssea. Quanto melhor o pico de massa óssea, menor a chance de se ter essa doença. Quando esse pico ele é menor, e isso é ligado à genética em grande parte, a chance da osteoporose é maior. E além disso tem os fatores de risco que levam à osteoporose, como medicações e doenças crônicas. Ela é hereditária? O pico de massa óssea, o quanto se ganha de massa óssea, 60% a 80% é determinação genética. E o fato de uma pessoa, mãe, ter osteoporose, a chance da filha ter muito maior. É de 60%? Não. 60% a 80% é o componente genético do ganho da massa óssea. Então, uma mulher que tem a mãe com fraturas, com osteoporose, ela tem uma chance muito maior de ter osteoporose também. Há sintomas que a pessoa pode perceber ao longo da idade? A doutora Soraya disse que entre 30 e 50 anos há uma estabilidade, mas há algum sintoma que pode fazer com que a pessoa comece a fazer a prevenção já? Então, infelizmente, a osteoporose, na grande parte das vezes, ela é uma doença assintomática e ela vai se manifestar com a fratura. Então, é importante que o indivíduo faça o acompanhamento médico e aí, a partir de determinada idade, ele faça o exame de densitometria óssea. Então, em geral, a gente recomenda para as mulheres a partir de 65 anos e para os homens a partir de 70 anos, que é um exame em que então você vai rastrear e detectar a possibilidade da existência da osteoporose. Em alguns indivíduos, a gente pode adiantar essa avaliação a partir dos 50 anos de idade. Mas, infelizmente, a manifestação da osteoporose é a fratura. E a maioria das fraturas, quando a gente fala em fraturas vertebrais, por exemplo, elas são assintomáticas. Então, o indivíduo não percebe. Talvez o único sintoma que possa ser perceptível é redução da altura, encurvamento da coluna, né, que seria a cifose. Mas fora isso, né, a osteoporose ela não tem manifestação até a fratura. Né? Mas, por que o senhor disse algumas pessoas a partir dos 50 anos... E homens a partir de 70 e mulheres a partir de 65 anos. E por que algumas a partir de 50? Então, porque em geral, na população, você começa a ter aumento da prevalência de osteoporose a partir dessa faixa etária, 65 anos nas mulheres, 70 nos homens, e também a partir dessa faixa etária que você começa a ter o aumento do risco de fraturas. Isso em geral. Mas existem alguns indivíduos que eles têm alguns fatores de risco, né, como a Soraya já disse, existe a questão genética, a questão familiar, uso de medicações, hábitos de vida, tabagismo, etilismo, que pode fazer com que esse indivíduo tenha a osteoporose mais precocemente. Então, indivíduos que tenham fatores de risco, a gente pode antecipar essa avaliação a partir dos 50 anos. Por exemplo, uma mulher que tenha tido uma menopausa muito precoce. O que é a menopausa precoce? A menopausa é quando, antes dos 40 anos, por exemplo, a mulher para de menstruar por vários motivos. Sem o estrógeno circulante, essa mulher está mais predisposta a ter osteoporose. E aí entra nesse rastreio também mais precoce, como o Sérgio falou. E esse é o motivo da mulher ser maior vítima da doença? Quando tem essa
pausa da circulação dos esteroides sexuais, do estrógeno, ela perde a proteção. Porque o estrógeno está diretamente ligado ao funcionamento da reabsorção do osso. Então, existe esse marco na mulher, diferentemente do homem, o que não significa que o homem esteja protegido totalmente. Há prevenção, tanto para a mulher quanto para o homem? Para os dois, na verdade, a gente costuma falar que a osteoporose é uma doença pediátrica de repercussão geriátrica. Então, desde cedo, é importante um aporte de cálcio pela alimentação para todas as pessoas que não têm contraindicação formal, atividade física e controle de doenças crônicas e monitoramento dos fatores de risco. Só já falou pela segunda vez doenças crônicas. Quais doenças crônicas a pessoa, bom, se eu tenho isso daqui, eu vou ter que me prevenir mais cedo? Então, a gente poderia citar, por exemplo, artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória, em que o indivíduo pode ter aumento, né, do risco de osteoporose. Outras doenças inflamatórias crônicas também poderiam levar à perda de massa óssea. E também doenças crônicas, às vezes pelo tratamento, que muitas vezes são utilizados os corticoides, que também são medicações que podem levar à perda de massa óssea. Então, esses indivíduos, eles têm um risco maior de desenvolver osteoporose. Doutora Soraya, como é que a pessoa pode saber se ela tem a quantidade de cálcio correta no organismo? Ou seja, por forma natural ou pela forma não natural com a ingestão de medicamentos? A gente orienta a olhar os rótulos do que é consumido, né, para saber se está ingerindo. Nós vamos depois disponibilizar uma planilha para fazer esse cálculo. A alimentação não vinda do leite tem entre 200 e 300 miligramas. E como o cálcio é extremamente importante para o funcionamento cardíaco e de uma série de sistemas, quando falta no sangue, o organismo tira esse cálcio do osso. Então, o osso que anteriormente era denso, ele começa a ficar poroso pela saída do cálcio que é necessário na circulação. Vocês já disseram que não tem cura para a osteoporose, mas tem como retardar? Sim. O que é que eu preciso fazer para retardar uma possibilidade de osteoporose? Então, aí como a Soraya já disse, a gente deve estimular hábitos de vida saudáveis, prática de atividade física, a ingesta adequada de cálcio, que aí a gente estimula a ingestão de leite e de derivados, caso o indivíduo não tenha nenhum problema para ingerir esse tipo de alimento. Para se ter uma ideia, né, o preconizado é tomar em torno aí de 1 litro de leite por dia, né? Então a gente já tem estudos aí brasileiros, né, o Brazos, que mostrou que grande parte da população brasileira não tem essa ingesta adequada. Então isso é importante, estimular que o indivíduo ingira mais leite ou os derivados para poder ter esse aporte de cálcio adequado, né? E também estimular exposição ao sol, né? A exposição ao sol, a gente preconiza aquela exposição rápida, de 5 a 10 minutos, para as pessoas que têm pele mais clara, que é suficiente para a síntese de vitamina D, né? E não é uma exposição prolongada que poderia aumentar risco de câncer de pele. Então, hoje o que a gente precisa saber é que precisa se expor ao sol, mas não excessivamente. Também não precisa se esconder do sol, né? Quando o senhor fala expor ao sol, vamos supor o senhor está aí vestido com um jaleco. Se o senhor ficar 5 minutos no sol, 10 minutos, vai dar algum efeito? Não, aí não resolve. O que a gente preconiza é que a pessoa tenha uma parte do corpo exposta, então eventualmente está com uma camiseta regata, uma bermuda, e não pode ter usado o protetor solar. Se você usar o protetor solar, ele também vai bloquear a ação do sol. Outra coisa, também não adianta tomar sol atrás do vidro da janela. A gente precisa da exposição direta da luz solar. Então, mais uma exposição dessa, de 5 a 10 minutos, é mais do que suficiente. Então, a dona de casa, às vezes eu brinco, o tempo que você vai lá estender uma roupa no varal, que é 5, 10 minutos, você já tomou o teu sol, né? Agora, tem uma coisa que eu acho importante só colocar em relação aos leite derivados. Só 4 a 6% das crianças têm alergia à proteína do leite de vaca. Tem um modismo de combate à ingesta de leite e derivados. E isso, na verdade, não é pertinente.
Os que têm intolerância à lactose têm produtos sem lactose no mercado com tanto cálcio quanto. Então, na verdade, são muito poucas pessoas que têm restrição formal à ingestão de leite. A grande maioria ela pode ingerir leite sem nenhum problema. Então, a senhora e ele falaram da ingestão do cálcio ou da vitamina D por meios naturais, alimento ou sol. A ingestão da vitamina D manipulada e o cálcio em remédio fazem o mesmo efeito? A vitamina D manipulada a gente não recomenda porque a quantidade dela é muito pequena e há um risco grande de intoxicação. Então tem as formulações comerciais que são mais seguras. O cálcio, ele medicamentoso, ele é menos absorvido do que o proveniente da dieta. Então a gente prefere o dietético naquelas pessoas que realmente não têm condições, aí a gente parte para o medicamentoso. Então existem formulações para essa complementação quando a dieta não é suficiente. Bom, as redes sociais elas são campo aberto para falarem o que querem, né? E há alguns profissionais da área da medicina que criticam a ingestão de cálcio, dizendo que afeta o coração. Tem um estudo de 2008 publicado no British Medical Journal que traz essa informação, mas essa informação foi revista, o estudo não foi desenhado para isso, então isso está sendo revisto e as doses usadas nesse estudo foram muito altas. Então, quando as doses são fisiológicas, esse risco ele não aparece mais. Muito bem. Doutora Soraya Sader, a senhora é uma médica que certamente atende muitos que vão lá porque tem osteoporose. Que conselho a senhora dá para alguém, olha, retarde a sua osteoporose, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para encerrar o programa? Aporte adequado de cálcio na alimentação, exposição solar, conforme orientado aqui, não fumar, não beber em excesso e praticar atividade física regularmente. Parte desses conselhos eu preciso começar a seguir, viu? Dr. Sérgio Lucchini, a osteoporose é um problema que vai aumentar no futuro? Com certeza. A gente tem presenciado um envelhecimento populacional, né? Então, a partir do momento que a gente observa esse envelhecimento populacional, como é uma doença que acontece, né, na terceira idade, a gente vai provavelmente ter um aumento aí dos indivíduos com essa doença. Muito obrigado. Eu conversei aqui no programa da TV do Complexo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da FAEPA e do Hospital das Clínicas, com a doutora Soraya Sader e com o doutor Sérgio Lucchini. O assunto foi a osteoporose, como eu disse lá no começo do programa, uma doença que atinge 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil são quase 10 milhões. No mundo, praticamente 10 milhões também de pessoas sofrem alguma fratura por ano por causa da osteoporose. Um problema que não tem cura, mas pode ser retardado o surgimento com as orientações que os dois passaram aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.